Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, centro de tratamento, implantes e estética bucal, equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração, tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite, estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Nedo. Boa noite, nossos amigos telespectadores. Mais uma terça, mais um programa em defesa do consumidor. Liguem e participem. 2523-9705. Entre em contato conosco, participem do nosso programa. A crise ronda o Brasil. O fraco desempenho da economia brasileira deve continuar a ocupar manchetes, a falta de água e os desdobramentos energéticos ainda ecoam. A dívida interna, em maio de 2014, cresceu 3,43%, ficando em 2,12 trilhões, e hoje se estima que tenha chegado aos 3 trilhões. Na dívida externa, o Brasil saltou de 6º para a 3ª posição na lista dos países com maior volume de dívida, junto a credores estrangeiros, segundo o relatório do FMI. A queda da arrecadação federal, o desemprego, o aumento das taxas de juros, as metas de inflação ultrapassadas são prognósticos negativos do crescimento da economia. A crise, que se aproxima com rapidez, não pode ser subestimada. É necessário que o governo se aperceba do perigo iminente das consequências do giro na ordem mundial. Também é lamentável a falta de competitividade da indústria e a subida dos juros, consequência do descaso com as metas de inflação e das contas internas e externas.
A prioridade é que o governo busque já alternativa de renovação tecnológica para os setores produtivos, que eles fiquem isolados e possam sobreviver à globalização. A repetição de uma mentira seguidamente pode torná-la verdade. Eis a tática do PT, alardeando uma possível trama de impeachment da presidente Dilma. Não há nenhuma trama em curso visando o golpismo, mas há um descontentamento generalizado em todas as classes socioeconômicas brasileiras com as trapaças e corrupção que infestam as instituições nacionais. Chega de se fazer de vítima essa gangue do PT que aí está, né, doutora Tabata? Nildo, verdade. E assim, nós estamos numa situação que, se continuar, infelizmente, o Brasil não vai ter salvação, né? Também acho que não. Infelizmente. Aí hoje saiu num jornal, eu estava vendo agora antes de vir para o programa, saiu no jornal uma reportagem, acho que é no jornal Wall Street, que as ordens econômicas, né, os decretos, as decisões do governo do Brasil estão fazendo com que os ricos vão embora para Miami e os pobres permaneçam aqui, né? No Brasil. Na amargura, né? Sofrendo, né? É triste. É um governo de dois pesos e duas medidas. É muito triste. Minha gente, denúncias feitas por ex-sócios da Petrobras ao Ministério Público e vinculadas pelo jornal da Band, da TV Bandeirantes, apontam que Lula e Dilma teriam conhecimento a respeito da compra de uma petroquímica pelo triplo do preço, quase 3 bilhões de reais, além do correspondente na Bolsa de Valores. Segundo o empresário que protagoniza a denúncia, Paulo Roberto Costa estaria sob o comando de Lula, sendo o seu operador. Assim como Dilma Rousseff, Lula teria ainda debochado da justiça, afirmando que poder judiciário não vale nada. O que vale são as relações entre as pessoas. Lula, em verdade, parece sentir-se agasalhado por uma blindagem que o transformaria em um super-homem, e nestes termos estaria acima da justiça dos homens. Nesta senda, a depender das provas carreadas ao Ministério Público, temos mais uma causa suficiente para o pedido do impeachment de Dilma Rousseff e para o pedido de prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Está na hora do Ministério Público demonstrar que sua independência esculpida nos lindes da Carta Republicana de 1988 não encontra barreiras implícitas de ordem política, mas sim que o Ministério Público é um fiel efetivado das normas constitucionais e não prevarica em suas funções ministeriais quando sofre pressões. Precisa provar isso, né, doutora? Com certeza, Nildo. O Ministério Público precisa provar isso. Está na hora de provar isso, né? Porque se o Ministério não faz, o Ministério Público não, se ele não fizer, quem vai fazer? E o que ela disse aí, que infelizmente o Poder Judiciário não vale nada. Não vale nada em termos, desde que os ministros de lá sejam ministros indicados pelo PT, pelo governo PT e pelos presidentes que passaram, né, nesses 4 anos, quer dizer, por ela e pelo Lula, infelizmente o STF vai se sentir coagido, porque agora nós não temos mais o nosso Joaquim Barbosa. É verdade, doutora. Então, quer dizer, realmente eles vão se sentir, poxa, mas foi ele que me colocou aqui. Então, eles não vão fazer nada. Mas se o Ministério Público fizer, eles são obrigados a fazer. Com certeza, né? Com certeza absoluta. Essa sua colocação foi perfeita. Como começar um discurso com inteligência? Um exemplo de oratória e habilidade política, ocorrido há algum tempo na ONU, fez sorrir toda a comunidade mundial ali presente. Falava o representante de Israel na ONU. Antes de começar o meu discurso, quero contar-lhes algo inédito sobre Moisés. Todos ficaram muito curiosos.
quando Moisés golpeou a rocha com seu cajado e dela saiu água, pensou imediatamente: que boa oportunidade para tomar um banho. Tirou a roupa, deixou-a junto da pedra e entrou na água. Quando acabou de banhar-se e quis vestir-se, sua roupa tinha sumido. Os palestinos haviam-na roubado. Um representante da Palestina de pronto levantou-se furioso e bradou: que mentira boba e descabida, nem havia palestinos naquela época. O representante de Israel então sorriu e afirmou: muito bem, então, agora que ficou bem claro quem chegou primeiro a este território e quem foram os invasores, posso, enfim, começar o meu discurso. Se um discurso semelhante fosse aplicado ao Brasil, seria mais ou menos assim. Em 1979, os governos militares, depois de salvar o Brasil do comunismo e prepará-lo para um futuro brilhante, com uma grande infraestrutura governamental, resolveram iniciar a abertura política e se retirar totalmente da área política, preparando inclusive uma lei da anistia para perdoar até mesmo aos traidores da pátria, entre eles muitos assassinos, sequestradores e assaltantes. Mas o PT roubou toda a minuta desses documentos. Aí, com certeza, uma voz de uma petista raivosa diria: mas em 1979 o PT nem existia. Então, podemos afirmar com absoluta certeza de que o PT nada fez para a democratização e abertura política do país, nem para seu desenvolvimento. Muito pelo contrário, condenou-o ao atraso, à ignorância e à desonestidade entre seus pares. Lembre-se sempre, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Esta é uma comunicação oficial do Instituto em Direito ao Brasil. Gostou dessa, doutora? Perfeito. Gostou, né? Perfeito. Como é que foi o PT fez tudo isso? Nem tinha PT naquela época. E uma mulher gritou. Quem foi? Mas é aquela coisa, né, Nildo? Dizem que pai de filho feito, né? Todos são, né? É verdade, mas é verdade quantos mesmo. Quantos são pais aqui em Nova Friburgo do nosso hospital do câncer que nem existe ainda? E nem vai. Quantos são os pais da aprovação lá embaixo da regularização do concurso de 99? É verdade. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Minha gente, publicou no jornal espanhol El País. Isso está publicado nesse jornal espanhol El País e diz o seguinte: que país é este que junta milhões de pessoas numa marcha gay? Outros milhões numa marcha evangélica? Muitas centenas numa marcha a favor da maconha, mas não se mobiliza contra a corrupção. Minha gente, estamos virando chacota no mundo. Isso está escrito no jornal espanhol El País. É impressionante isso, é revoltante, é vergonhoso, revoltante isso que está acontecendo com o nosso país. E isso tudo a gente agradece a essa gente que está aí há 12 anos. Ainda são cara de pau, ainda todo mundo que roubou tem a coragem de dizer que não roubou, que são sérios, que são isso, que são aquilo. Já dizia Ulisses Guimarães naquela época, minha gente, a única coisa que mete medo em político é o povo na rua. Com este descalabro todo, cadê o povo? Anestesiado pelo carnaval? Oposição, mexa-se, o país ainda é nosso. Cadê o povo na rua? Político só tem medo de povo na rua. E cadê a oposição que também não se mexe? Está todo mundo anestesiado com o carnaval. Grande festa o carnaval, né? Grande festa. Coitado desse povo idiota que nós temos aí. E a gente continua cada dia nessa situação pior. Entendeu? Eu tenho aqui uma carta que eu peguei da Voz da Serra do dia
no dia 6, agora de fevereiro, e o título da carta é Cidade Devastada. Volto a Friburgo, onde nasci, uma vez por ano, por ocasião do Natal, e a cada vez fico impressionado com o quanto a cidade está feia, com uma arquitetura de qualidade duvidosa, ocupando todos os espaços vagos. Isso sem falar no trânsito enlouquecedor, e aparentemente sem qualquer planejamento para o futuro. Não se consegue mais ver nenhuma encosta da cidade. Fiquei especialmente chocado com um monstrengo que estão construindo no que conheci como bairro Suíço, ao fim da rua Farinha Filho, um verdadeiro bunker agressivo tapando a encosta. Vendo agora a criminosa distribuição das árvores de nossa praça, era assim, sem necessidade de dizer o nome que os friburguenses mais antigos conheciam e se orgulhavam do nosso tradicional espaço público. Confirmo a triste devastação da cidade. E são as míopes autoridades municipais, não importa que mudem a cada administração, que assinam as autorizações para todos esses símbolos de progresso. As cidades médias brasileiras, como Friburgo, grandes imitadoras dos modismos das capitais, ainda não perceberam que estas, depois de anos de equívocos, adotaram políticas de valorização de seus locais históricos e de preservação de áreas verdes. Uma tendência mundial. Aliás, fico a me perguntar se a Friburgo, receptora de turismo, não está matando a galinha dos ovos de ouro. O que o turista vê no centro de Friburgo? Nada. Sobrados caindo aos pedaços e cobertos de letreiros de lojas. Praticamente nenhum prédio residencial antigo bem preservado. Encostas ocupadas e agora uma praça devastada. Turistas vêm e vão, mas os friburguenses têm que conviver com essa triste realidade diariamente. Mas talvez isso não lhes importe muito. Caso contrário, escolheriam melhores administradores. Assinado, o senhor Leonardo Lagisnesta. Excelente carta, né, do senhor Leonardo, explicando essa situação. É triste, né, doutora? Infelizmente, é muito triste, né? Essa realidade de Nova Friburgo não é uma realidade de agora, né? É uma realidade que vem acontecendo há muitos anos. É verdade. Né? Não é só agora, não é só depois da tragédia. Mas cada dia piora mais, doutora Tava. Não é só agora, mas agora continua. Não, agora sim. Não aparece ninguém para mudar, não aparece ninguém para endireitar. Só aparece gente para esculhambar cada vez mais, gente. Pelo amor de Deus. Eu, semana passada, aqui no programa, disse que hoje ia falar alguma coisa sobre a Liga Friburguense de Esporte, porque existe aí pessoas pela cidade falando um monte de besteira da Liga Friburguense de Esporte, uns se intitulando presidente da Liga, outros que nunca participaram de esporte, de repente querem participar de esporte. A gente sabe que a visão deles é outra, o interesse deles são outros. Então, a reinauguração, eu vou falar desde a reinauguração para lembrar aos telespectadores de Nova Friburgo e o pessoal do esporte de Nova Friburgo. A reinauguração da Liga Friburguense de Esporte deu o pontapé inicial na parceria com a Prefeitura de Nova Friburgo. A solenidade aconteceu na noite do dia 10 de agosto de 2011, em 3 momentos distintos. Primeiro com o discurso e a apresentação no Salão Azul. Depois, o descerramento da fita inaugural na sede nova, em espaço cedido pela Prefeitura na antiga rodoviária Leopoldina. E, finalmente, com o coquetel no Salão Azul. Isso foi a reinauguração da Liga Friburguense de Esporte, no dia 10 de agosto de 2011, data de aniversário da Liga.
A solenidade foi aberta com a apresentação de componentes da mesa oficial, como Demerval Barbosa Moreira Neto, prefeito municipal, Adilson Ferreira, vice-presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, dentre outras autoridades. Um documentário gravado pelo radialista Fernando Bonan relatou a fundação da Liga Friburguense de Esporte em 1925, a trajetória da entidade, suas dificuldades, campeonatos, personalidades que fizeram a história da Liga e o momento atual. Daí em diante, a Liga passou por inúmeras dificuldades, mas sobreviveu até hoje. Completando seus 90 anos, temos agora a perspectiva de um grande trabalho em prol do esporte, já começando neste ano com a Copa da Amizade de Nova Friburgo e a Copa Rural da cidade de Nova Friburgo. Em diversos discursos naquela oportunidade, fomos parabenizados e escutamos do ex-prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, que nos disse que a luta de todos nós pela melhoria do esporte era a luta do governo municipal em todos os setores. Infelizmente, quando da mudança na prefeitura, nada disso aconteceu. Pelo contrário, os mandatários que vieram, além de não ajudar em nada o esporte amador da cidade e a Liga Friburguense de Esporte, chegam ao ponto de fazer retaliações e até anular ato do ex-prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto do espaço cedido para a utilização da Liga, fato que estamos questionando judicialmente. Ora, diversas entidades particulares e do Estado do Rio de Janeiro usam espaços cedidos pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Não entendemos o porquê da entidade mais antiga desta cidade, com seus 90 anos, que só bem fez ao esporte, fundada na época em que o atual prefeito nem era nascido, tentar colocá-la na rua, nem ser quer oferecer um outro espaço. Se aquele local onde está instalada a sede da Liga Friburguense de Esporte se faz necessário para o município, tudo bem, problema nenhum. Mas que seja oferecido um outro local para o seu funcionamento. A Liga Friburguense de Esporte, desde o ano de 1925, sempre usou o espaço cedido pelo município. No ano de 2011, quando da catástrofe, sua sede ficou arrasada pela água na Praça Getúlio Vargas. Aí fomos socorridos pelo ex-prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Posteriormente, as acomodações que a Liga usava foi restaurada e entregue ao Lions Clube de Nova Friburgo, que é uma entidade particular. Existem diversas entidades particulares que usam prédios públicos, por exemplo, alguns deles que eu vou citar. Lions Clubes de Nova Friburgo, Associação de Pais e Amigos da Oficina Escola de Artes, Academia Friburguense de Letras, Associação de Grupos de Folias de Reis de Nova Friburgo, Cruz Vermelha Brasileira de Nova Friburgo, Grupo de Programadores de Nova Friburgo, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Associação Friburguense de Imprensa e dentre outras. Pergunta-se por que a atual administração tenta colocar na rua a entidade mais antiga de Nova Friburgo. Fica essa pergunta aqui no ar e que, sei lá se alguém vem aqui para responder. Se quiser vir responder, o espaço está aberto. Será que não existe outro local para acomodá-la? Hoje, o Lions Clube de Nova Friburgo está usando o espaço que já eram deles e mais o espaço deixado pela Liga Friburguense de Esporte. Ué, se tem tanta necessidade de usar aquele espaço onde está a Liga hoje, que retorne esse espaço onde a Liga usava e o Lion volta para o espaço antigo dele. Por que o Lion tem que ficar com os dois espaços, com o dele e o que era da Liga? Se é que a prefeitura está precisando daquele aonde a Liga está instalada. Fácil de resolver o problema. Precisa querer resolver, precisa ter boa vontade de resolver e precisa, principalmente, resolver o problema da Liga Friburguense de Esporte. Não se importar com quem é o presidente da Liga hoje. A força maior é a entidade, não é quem a comanda.
E isso é que o ser humano precisa aprender a separar. Infelizmente, atualmente, nessa administração que nós temos em Nova Friburgo, eles não sabem separar ou não querem separar. Eu acho que não querem separar. Se de fato há necessidade do município usar o atual espaço da Liga Friburguense de Esporte, por que não existir a boa vontade de resolver o problema? A não seja que esteja havendo alguma perseguição contra a entidade mais antiga do município de Nova Friburgo, que nenhum mal fez a alguém. Perseguir uma entidade, eu acho que é impossível, que perseguir uma entidade é coisa de maluco. Eu aprendi na vida que o que se persegue, e quem persegue os seres humanos, mas a entidade, perseguir isso aqui, perseguir coisas materialistas, não existe. Então, essa, minha gente, é a situação da Liga Friburguense. E tem pessoas que não sabem nada, que nunca participaram do esporte, que estão aí falando besteira para lá, besteira para cá, um diz para lá, outro diz para cá, estão só falando besteira, estão só perdendo tempo e não vão chegar a lugar nenhum. Porque quem vai decidir os problemas da Liga Friburguense, se não for, eu preferia que fosse amigavelmente, da melhor maneira possível. A Liga está aberta ao diálogo, desde que seja resolvido da melhor maneira possível para os dois lados. Se não quiserem pelo diálogo, infelizmente, nós vamos ter que resolver através da justiça. Né, doutora Tábua? Com certeza. Tudo na vida se tenta resolver primeiramente de forma administrativa. O que é? É você conversar numa boa, tentar solucionar de forma pacífica, não havendo interesse de uma das partes ou de ambas as partes com relação a essa solução, que não é o caso da Liga, né? Uhum. A Liga tem interesse de se resolver pacificamente, aí sim é que se procura o Poder Judiciário para se recorrer de um direito, né, ou de um ato que estão cometendo contra si. Rolo compressor da Câmara atropela novamente. É perda de tempo dizer que a saúde de Nova Friburgo está no CTI. Isso é assunto encerrado. O único problema é que ninguém toma providência. O secretário municipal de saúde, Luiz Fernando Azevedo, que prometeu dar jeito na saúde em 90 dias, está há 1 ano e meio e fez muito pouco. A não ser a contratação de 300 médicos cubanos. Nada mais de efetivo para melhorar o setor foi feito. O Hospital Raul Sertã é o retrato do descaso, da falta de responsabilidade administrativa. Agora fala-se em estadualizá-lo. Se comandado pelo município é um caos, imagine sob o comando do governo estadual, que não tem capacidade de gerir nem os hospitais da capital do estado do Rio de Janeiro. Hoje, o Raul Sertã tem 2 angiologistas, um cardiologista, um ortopedista e nenhum dermatologista. No final do mês passado, um rapaz caiu e se machucou numa queda numa rua do centro da cidade. Foi para o hospital e lá constatou fratura do pé esquerdo. Esperou mais de 1 hora para ser atendido e foi informado que o ortopedista teria que ser chamado em casa. O paciente esperou mais de 2 horas e o médico não chegou. O corpo de enfermagem imobilizou o pé dele, orientando para que voltasse no dia seguinte pela manhã. A maratona continuou no dia seguinte, nas primeiras horas da manhã, mas ele teve que esperar das 8 às 11h30 para conseguir engessar o local machucado. Além disso, as filas no ambulatório do hospital são constantes. Falta todo tipo de material. A demora no atendimento é enorme. Há pacientes que chegam pela manhã e passam praticamente o dia inteiro lá. Na sessão da Câmara Municipal, o vereador Renato Abirrâmio teve derrotado um requerimento seu, solicitando ao prefeito Rogério Cabral quantos médicos existem no hospital, quanto ganham, quantas horas trabalham e etc. Novamente, o rolo compressor da situação atropelou a oposição numa matéria que é importantíssima, principalmente porque o atual prefeito fez a campanha para se eleger, prometendo melhorar a saúde municipal. O vereador Ceará, que participou da sua segunda sessão, chegou a dizer que votava contra o requerimento de informações, porque o problema do hospital é a quantidade de pessoas de fora da cidade que ele atende.
acusando as administrações dos municípios vizinhos de incompetência por enviar pacientes para Friburgo. E quando Friburgo envia pacientes daqui para fora, como aconteceu com Joilson de Oliveira Araújo, 41 anos, sepultado porque foi recusado no Raul Sertã, em estado terminal de câncer, e teve que ser internado em Sumidouro. Realmente, a maioria dos parlamentares de nossa Câmara Municipal não tem o mínimo conhecimento das coisas da cidade, sem contar que a presidência da Casa não responde ofício das entidades particulares. Um desses exemplos é a Associação Friburguense de Imprensa, que tem diversos ofícios protocolados na Casa e não obteve resposta de nenhum deles. Desde o ano passado. É um grupo de vereadores preocupado apenas com a quantidade de títulos de cidadania que vai distribuir em maio, as mensagens de louvor e aplausos, os nomes de ruas que vão conceder e a ajuda aos amigos que constantemente acontece. Recusar um requerimento de informação sobre o hospital na saúde do jeito que está é, no mínimo, pouco caso com a comunidade. Falta de zelo por aqueles que os colocaram no legislativo através do voto. Principalmente porque a oposição é minoria e a situação se serve do executivo e não está servindo ao eleitorado. Doutora Tava, essa é... Infelizmente é a realidade. Essa é a realidade dos fatos. Entendeu? Infelizmente. Infelizmente é isso aí. O que a gente vai fazer? A gente tem que vir para cá, tem que dizer, tem que mostrar à população o que está acontecendo. Costumo dizer sempre nesse programa, o espaço está aberto para quem quiser vir aqui e contestar as minhas colocações e provar que tudo isso que nós colocamos aqui está errado ou não é verdade. Agora, Nedo, uma coisa, não está perdido não. 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 Ano que vem é a hora, né? Ano que vem é a hora. Vamos ver se esse povo sabe aproveitar essa hora, né? Eu vou implorar como eu implorei em 2012, entendeu? Mas ano que vem é a hora. Gente, o povo tem sempre a sua hora e quem decide é o povo. Mas, infelizmente, toda hora que o povo tem que decidir, o povo decide errado. Quer fazer o quê? Aí a Dilma. Aí. Aldemir Bendini, com tantas polêmicas envolvendo o seu nome, com um empréstimo sem amparo técnico à sua amiga socialite, a multa que teve que pagar ao fisco por admitir que tinha dinheiro não declarado em casa que foi usado na compra de um imóvel, além da denúncia de seu ex-motorista de que ele fazia grandes pagamentos em dinheiro vivo, o que gerou uma investigação por lavagem de dinheiro. Foi mais uma das muitas péssimas escolhas feitas por Dilma para o primeiro escalão. Com a repercussão negativa no mercado e analistas em geral, é possível que nem assuma o cargo. E continuamos no país das maravilhas. O novo presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, é amigo da presidente Dilma Rousseff e aliado do PT. Realmente, o saco de maldades está restrito ao bolso do povo brasileiro. Não vai mudar nada. A escolha do presidente do Banco do Brasil para assumir a Petrobras mostra que o governo e, por tabela, o PT continuará dando as cartas. Estão trocando João por Joãozinho. Esperávamos alguém, no mínimo, ilibado, sem manchas, suspeitas ou preferências políticos partidárias e, acima de tudo, competente e conhecedor para assumir um cargo de tamanha relevância. Era o mínimo que a população poderia esperar de um governo que tivesse algum compromisso com a decência e interesse pelo país. Com certeza. Não é? Não é isso. É isso aí. Eu não sei, os nossos telespectadores, eu vou falar agora aqui, os senhores vão lembrar do problema do Supremo Tribunal Federal, doutora Tabata. O novo ministro do STF sobre o processo de impeachment. Com o governo na berlinda da opinião pública nacional
e no olho do furacão da crítica internacional, a presidente Dilma terá que indicar nomes com bagagem para o enfrentamento dos escândalos que surgem em ritmo frenético, com cifras incalculáveis nunca antes vistas na história deste país. Se os ventos do mensalão baixaram com o julgamento que logrou guardar seus principais mentores, o Petrolão parece ser um tsunami de estragos tendentes ao caos e à ingovernabilidade. E nem estamos a falar da Caixa do Pando, que representa o BNDES. Ainda não entraram no BNDES, Nossa, que é 10 vezes pior que tudo isso que nós estamos falando. Se o Congresso permanece dominado por maioria politicamente intransigente a qualquer pedido de impeachment, tomados por uma maioria que desqualifica as casas do povo e dos Estados federados, o judiciário aparelhado segue o mesmo destino de blindagem do governo, inseridos em uma democracia saci de uma só ideologia. A sociedade agora onerada pelos pacotes anticrises, convivendo com os crachado escárnio moral ao longo dos últimos anos por parte de seus representantes, terá um papel decisivo na história deste país. Impeachment é um processo essencialmente político, onde o papel de destaque cabe ao Congresso Nacional, mas a sociedade cumpre o papel fundamental para impulsioná-lo. E como é o processo? Um momento de quase penúria por que passa o Estado brasileiro, sem infraestrutura e dinheiro suficiente para crescer, com um sistema carcomido pela corrupção, sem credibilidade, com uma economia absolutamente desequilibrada. O governo, em consequência de ignóbil gestão de mais de 12 anos, vê-se impelido a sobrecarregar ainda mais o contribuinte consumidor com tributações que beiram o confisco se tomadas em sua totalidade. Empresas ou sonegam ou fecham as portas em um sistema tributário em total paradoxo com a efetividade. Após prometer a desoneração tributária no período da campanha, esconder balanços com resultados catastróficos de empresas geridas pelo Estado, quer dizer, mentiras. O governo Dilma posterga a escolha do ministro que irá substituir Joaquim Barbosa para o momento mais oportuno que lhe convier. A vaga do ministro Joaquim Barbosa está aberta, minha gente, olha, desde julho de 2014, quando este se aposentou. E ela não preenche, porque está esperando uma oportunidade de preencher com alguém quando ela vier a precisar, porque o impeachment está rolando por aí. Está rolando por aí. A coisa está amadurecendo cada dia, né, doutora Tamara? Graças a Deus. Vamos ver se vai acontecer, né? Bom, doutora Tata agora vai conversar com os senhores sobre o nosso cantinho do idoso, né, doutora? E assim, dando continuidade ao tema desse ano, né, em comemoração aos 25 anos do nosso Código de Defesa do Consumidor, vamos nós, a nossa Lei 8.078 de 90. No artigo 12, o nosso código ele assim estabelece: o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa. Quer dizer, mesmo que eles não tenham culpa, eles vão responder pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeção, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. O produto defeituoso, quando não oferece a segurança de que deles legitimamente se esperava, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais as circunstâncias que são relevantes: a sua apresentação,
o uso e os riscos que razoavelmente deles se esperam, a época em que foi colocado em circulação. Tá? Então, são 3 as condições. Se o produto ele não será considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Então, eu tenho essa caneta aqui e eu coloquei ela no mercado. Daqui uns tempos, vem uma outra empresa e coloca essa canetinha aqui do Niedo no mercado, né? Uma caneta muito melhor e muito superior à minha. Esse meu produto, ele não vai ser considerado defeituoso porque esse daqui é de melhor qualidade. O fabricante e o construtor, o produtor ou importador só não serão responsabilizados quando provar que não colocou o produto no mercado, o que é muito difícil, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste e a culpa é exclusiva do consumidor de terceiros. Porque existem produtos, vamos dizer, na maioria dos casos, os aparelhos eletrônicos, né, que às vezes ele apresenta um defeito que foi por culpa exclusiva do consumidor, o mau uso, né, a má utilização daquele produto. Então, o produtor, o fornecedor, o importador, o construtor, o fabricante, eles não serão responsabilizados. O comerciante, que é quem vende o produto, é igualmente responsável, nos mesmos termos do artigo anterior, quer dizer, esse que eu acabei de ler. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Então, quer dizer, se eu não puder identificar o fabricante, o construtor, o produtor, eu vou me responsabilizar quem? O comerciante, aquele que me vendeu o produto. Se o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Isso acontece demais com produtos importados. Tá? Você compra um produto, tá ali a marca, o produto, mas eu não sei quem foi o fabricante, quem foi o construtor, quem foi o importador. Então, o comerciante é responsável por isso. E com relação a não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Os produtos perecíveis são aqueles que se deterioram. Vamos dar um exemplo de uma comida, né? O não acondicionamento correto de uma comida tende a fazer com que o perecimento dela seja mais acelerado do que se ela tivesse sido acondicionada normalmente. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado, quer dizer, aquela pessoa que foi prejudicada pelos problemas do produto, independente, né, poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo a sua participação na causação do efeito danoso. O que é isso? Eu tenho um celular fabricado pela empresa A e me vendido pela empresa B. Eu não consegui localizar a empresa A para acionar, mas consegui a empresa B. Eu vou entrar com uma ação contra a empresa B e ela vai me ressarcir os danos que eu tive em virtude da empresa A. Depois ela vai, através de uma ação de regresso, cobrar da empresa A o que ela foi obrigada a me ressarcir. Tá? É a famosa ação de regresso que a gente muito comentado dentro dos juizados aqui, os juizados de pequenas causas, os juizados especiais cíveis, com relação a essa questão quando se há problemas e se vai atrás de uma empresa, quando na realidade deveria ir atrás de várias, mas não se consegue localizar. O fornecedor de serviços, que é o caso de água, luz e outros tipos de serviço, responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como informação insuficiente ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Então, quer dizer, eu tenho o fornecimento daquele serviço
e pelo má fornecimento ou pela má prestação, eu tenho um dano causado ao meu consumidor. Então, eu vou responder independente de culpa desse serviço. O serviço, ele é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes. Quais seriam essas circunstâncias relevantes? O modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperava. Determinado serviço se tem um risco razoavelmente esperado. Se você fornece uma energia elétrica, há um risco relativamente ali fornecido, mas aquele risco em excesso pro consumidor, que é aquela pessoa que recebe o serviço diretamente, né, o consumidor final do seu serviço, ele tem que se responsabilizar pelos prejuízos ao consumidor fornecidos. E a época em que esse serviço foi fornecido para o consumidor. O serviço, ele não será considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Se eu tenho aqui a prestação de um serviço e há uma nova técnica, né, no mercado, e esse consumidor ele não teve acesso ainda a essa nova técnica, esse serviço que eu presto a ele não será considerado defeituoso. O fornecedor de serviço também só não será responsabilizado quando ele provar o quê? Que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será averiguada, né, apurada, mediante a verificação de culpa deles. Os profissionais que trabalham por conta própria, então tem que ser verificada a culpa dele de forma averiguada. E equiparam-se aos consumidores para toda essa questão com relação ao que é previsto no título das responsabilidades pelo fato do produto do serviço, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do evento. Então, quer dizer, você, consumidor de produto ou de serviço, de alguma forma sendo atingido de alguma forma, sendo prejudicado de alguma forma, está ali no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 12, 13, 14 e 17, porque o artigo 15 e 16 foi vetado, está ali previsto os direitos, né? Tanto os seus direitos, quanto os direitos dos fabricantes, dos produtores, dos consumidores e as responsabilidades deles também com relação aos danos causados ou não a você de forma direta, independente da culpa dele. E quando o artigo 12 ele diz, independentemente da existência de culpa, ele quer dizer, nós vamos ver mais para frente um pouquinho, se não me engano será daqui a 1 ou 2 semanas, que é a responsabilidade solidária. Quer dizer, eu respondo, o consumidor, né, foi atingida, e o fabricante, o comerciante, eles vão responder de forma solidária à minha pessoa com relação aos danos, aos prejuízos por eles causados a mim, independente da culpa de um ou de outro. O senhor viram a colocação da doutora Tabata, explicou aí sobre o Código de Defesa do Consumidor, e para que nesse horário do Cantinho do Idoso as pessoas tomem conhecimento e fiquem, né, informadas. Qualquer dúvida, o senhor já sabe, entre em contato conosco aqui no programa, ou então lá na ABAC, né, doutora Tabata? Para maiores explicações, que a televisão, o senhor sabe, é um pouco rápido e às vezes tem determinadas coisas que o tempo não dá, né, para que a gente consiga explicar tudo isso. Somente a arrogância, a prepotência e a necessidade da luz dos holofotes podem justificar esta CPI da Petrobras. O tema já vem sendo conduzido e muito bem pela Polícia Federal. Roubo e ladrões são assuntos de polícia. Não creio que a Câmara conseguirá produzir algo de novo.
Entendo que nossos deputados deveriam concentrar seus esforços e trabalhos no sentido de promover uma verdadeira reforma política, uma qualitativa reforma na educação, uma profunda reforma na saúde, uma consistente reforma na segurança e uma consistente reforma na justiça. Ou, quem sabe, uma CPI para apurar os abusivos benefícios, verbas e auxílios que compõem os seus próprios vencimentos. Agora, a CPI da Petrobras, precisa mais disso, que é todo mundo aparecer nos holofotes, né, doutora? Vai apurar mais o quê? A Polícia Federal já apurou tudo, isso é só para aparecer nos holofotes. Brincadeira. Esse é o Brasil, e esse é esse país que nós estamos aí. Minha gente, alguma coisa tem que acontecer nesse país. Eu vivo falando isso e vou continuar. Alguma coisa tem que acontecer nesse país. Não pode ficar essa bagunça que está esse país, não. O Brasil não merece estar essa bagunça que aí está. Por exemplo, na Venezuela, por causa das filas causadas pela falta de mercadoria para o consumo do seu povo, o presidente manda prender os empresários. O cara quer comprar feijão, arroz, carne seca, qualquer coisa. Não tem, o presidente manda prender o empresário. Aqui, em horário comercial, o povo vive em filas de bancos e se apurrinhando com concessionárias de água, luz, telefonia, banda larga, TV a cabo e etc. Não seria o caso de a presidente começar a prender empresários que, em nome do lucro, exploram o povo? O Brasil não existe isso. O Brasil é essa bagunça que os senhores estão vendo. Não tem mercadoria porque eles escondem para poder aumentar o preço. O cara vai e manda prender no instante, parece mercadoria. O Brasil é essa bagunça. Todo presidente que chega aqui é o presidente dos banqueiros. O banqueiro faz o que quer nessa coisa. As concessionárias fazem o que quer. Nós temos aí as concessionárias de água de Águas, Luz de Nova Friburgo. Agora, por exemplo, a Energisa não troca mais as lâmpadas da rua. Diz que agora quem troca é a prefeitura. A partir de 1º de janeiro passou a funcionar dessa maneira. Mas qual é a empresa que troca as lâmpadas da rua de Nova Friburgo? Eles estão dando um telefone, as pessoas telefonam, aí que quando atende, diz o seguinte, não está funcionando ainda, estava dependendo da licitação. E agora? Está dependendo de quê? Está esperando passar o carnaval? Porque ninguém consegue falar com essa empresa. E quando consegue, eles também não trocam lâmpada nenhuma. É essa bagunça, minha gente, que está aí. E cadê os órgãos fiscalizadores? Cadê a Câmara dos Vereadores? Cadê? Não tem. Agora, um grupo na praça fizeram aquele movimento, entraram com um pedido lá no Ministério Público Federal e está aberto lá uma investigação para ver se as árvores estão cortadas certas, se aqui cortaram, realmente teriam que cortar, está sendo apurado. Tudo nessa cidade é questionável. Por que é questionável? Porque não fazem as claras. Porque antes de fazer aquela maluquice ali, não chamou a população, não fez reunião, não mostrou os laudos, não explicou tudo. O povo tem o direito de receber essas explicações, até porque, se vocês vivem, se vocês ganham o salário de vocês, é o povo que paga vocês. Nós vivemos, minha gente, nós vivemos a loteria da morte. Não temos a pena de morte no Brasil, temos a loteria de morte. E todos que aqui estão concorrem nessa loteria da morte. Biólogo em ponto de ônibus, criança almoçando com os pais, surfista na porta de casa, uma loteria que não discrimina cor, raça ou classe social. Todos os dias acordamos com o nosso bilhete na mão e precisamos torcer para que não seja o nosso dia de ser premiado, né, doutora? Com certeza. É verdade, isso é uma pura verdade, gente, uma covardia. Nossa Senhora, isso deixa a gente completamente indignado. O Brasil está falido moralmente. Tal a quantidade de casos de corrupção e falcatruas envolvendo figuras de destaque no governo e da alta esfera política. A sociedade desaprendeu o significado de ética, honestidade, pois o mau exemplo vem de cima, falido também econômica e administrativamente. Pagamos impostos escorchantes,
sem nada em troca. Estamos voltando a conviver com o fantasma da inflação que nos apavorou durante anos. Caça a boi nos pastos, remarcação diária de preços, criação de novas moedas, overnight e outras barbaridades. Tudo que se conseguiu está sendo posto a perder, graças à incompetência e à demagogia. Acho que está na hora de dar um basta. O governo ainda não entendeu que queremos justiça social. Pagamos impostos, todos, e não aceitamos mais desmandos em benefício próprio. Não queremos mais impostos, e sim mais eficiência, menos gastos desnecessários. Aperto no cinto de gasto e não gastanças para satisfazer suas vontades. Aumentar impostos não é a solução. Estudem o problema e, se não tiverem solução, peçam demissão, pois tem gente que sabe dar solução a este problema, que é bastante simples. Basta colocar as pessoas certas nos lugares certos. 2523-9705. Entre em contato conosco aí, participe do nosso programa. Eu quero agradecer ao seu Henrique pela participação do programa, e ele colocou aqui para mim. Seu Henrique, lá de Conselheiro Paulino. Parabéns pelo programa. Niedo, que governo ruim, a cada dia que passa, um escândalo. O último é o número de funcionários que estão lotados no Hospital Raul Sertã. No setor de limpeza, são 120 funcionários ao todo, mas somente 60 trabalham. Os outros 60 estão em casa e são apadrinhados por vereadores. Aí, doutora. Aí, ó. É verdade. Dona Leda do Perecer, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, essas pessoas que estão reclamando do corte das árvores, será que é tanta hipocrisia? Todos sabem que essas árvores estavam todas podres, representando o perigo. Dona Leda, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, mas todas não estavam podres, não. Tem algumas árvores que realmente teriam que ser cortadas, mas tem árvores que não estariam podres, que poderiam ser podadas. Isso aí, agora o Ministério Público Federal está apurando e vamos aguardar essa apuração para a gente chegar à conclusão se todas teriam que ser cortadas ou não. Dona Rosilene do Cônigo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu estou desde novembro tentando marcar uma ultrassonografia dos rins, porque eu estava urinando sangue. Pois, Niedo, não se assuste. Até hoje eu não consegui nem marcar o exame. Nós, humanos, pobres, estamos condenados à morte. Mas é verdade mesmo, né, doutora? Tá. Aquela moça da ultrassonografia transvaginal conseguiu marcar, né, agora no finalzinho de janeiro, para dia 3 ou 4 de março. De março, né? É mesmo. Tá, desde o ano passado, conseguiu marcar em janeiro para março. Será que vai fazer? Vamos esperar, né? Vamos esperar. Né? Senhor Wellington do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, esse episódio da Liga Friburguense, que tão brilhantemente você preside, me faz até recordar o governo Paulo Azevedo, que era vingativo. Só porque você não diz amém a tudo que ele diz e faz, fica jogando sujo, tentando despejar a sede da Liga. Obrigado, seu Wellington, aí, pela sua participação. Senhor Aloísio, que é o nosso amigo Bujão do Centro. Obrigado, Bujão, aí, pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a minha mãe, semana passada, teve uma pequena isquemia. Eu sou o primeiro a malhar a saúde, mas dessa vez eu tenho que tirar o chapéu. Ela foi atendida pelos doutores Luiz Felipe e pela doutora neurologista, doutora Terezinha Cristina Stávola. Niedo, os enfermeiros, as enfermeiras, os enfermeiros foram todos maravilhosos. Por isso, Niedo, com todos os problemas que a saúde tem, dessa vez eu tenho que fazer justiça. Legal. Obrigado, Bujão, pela sua participação. Dona Creuza, de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, que decepção está sendo a postura do empresário Jairo Vermelins, ex-candidato a prefeito. Ele não precisa disso, ele é um homem rico, e apoiar o prefeito Rogério Cabral para receber carguinho, ele é muito mesquinho. Obrigado, dona Cleusa, pela sua colocação.
Dona Heloísa do Catacione, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a doutora Tabata já está em clima de carnaval. É uma pena que o nosso prefeito está acabando com a maior festa popular do Brasil. A doutora Tabata hoje fez um lançamento do carnaval e ela já foi até chamada da Globo Focus. Não. Focus Lesa. Focus Lesa. Tem a Globeleza, ela foi chamada aqui de Focus Lesa. Focus Lesa. Como é? Focus Lesa. Focus Lesa. Esse pedaço é bonito. Senhor Cardoso de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo é igual esse Ceará. Nós temos muitos vereadores. Olha só a alegação dele. O Hospital Raul Sertã está nesse estado que recebe muitos pacientes. Isso é cômico, para não dizer cômico, mas é verdade. Se um vereador pode fazer uma colocação idiota dessa. Isso é uma colocação idiota, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Senhor Zé Luiz do Amparo, obrigado pela sua participação. Niedo, o posto de saúde do Amparo está desde 2002 sendo prometido para o povo. Está funcionando no antigo sem condições nenhuma. Será que eles pensam que o povo é palhaço? Olha, seu Luiz, eu acho que eles não pensam que o povo é palhaço, não. Eu acho que a essas alturas do campeonato, eles têm certeza que o povo é palhaço. O senhor sabe por quê? Porque está desde 2012 para entregar, está funcionando no posto antigo, e o povo nada faz. O que o povo faz? Nada. Aceita essa situação. Porque se o povo tomasse alguma atitude, eu disse aqui antes no programa, político, sabe de que político tem medo? Isso aí foi o Ulisses Guimarães que disse, não sou eu não. Político tem medo do povo na rua, mas o povo daqui de Nova Friburgo não vai para a rua, fica todo mundo quieto e acolhendo, então ele já não pensa que é palhaço não, ele já tem certeza que o povo é palhaço. Seu Zé Luiz, de novo, do Amparo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu ótimo trabalho. Niedo, Amparo está abandonado. Além da promessa não cumprida do posto de saúde, tem também a situação dos ônibus depois das 17 horas, é uma calamidade. O número de ônibus não é suficiente para o número de passageiros e eles deixam o passageiro para trás. Desde a Chácara do Paraíso, ajude ao povo de Amparo, Niedo. Deus te proteja. Obrigado, seu Zé Luiz. Seu Zé Luiz, tem o negócio do posto, tem o negócio do ônibus, Amparo tem que tomar uma atitude, seu Zé Luiz. Nós temos que sentar e conversar com esse povo de Amparo. O povo tem condição de tomar uma atitude e reverter essa situação. Não precisa sofrer dessa maneira. A decisão está na mão da população. Não aguento mais ver a roubalheira institucionalizada no país e os principais responsáveis agirem como se nada tivesse a ver com isso. Passou o meu limite de tolerância ver o paraíso das mentiras de campanha se transformar no inferno de nossa realidade. Sem luz, água, segurança, educação, crescimento e saúde, mas com inflação e muita corrupção. Estou cansado de ver diariamente assaltos, arrastões, tiroteios e pessoas assassinadas nas ruas. Não consigo aturar um partido político que tomou conta do poder, iludir, manipular eleitores e afundar cada vez mais o país. Estou cansado de ver ministros que nada entendem em suas áreas. Estou farto do escárnio com que tratam. Não aguento mais. Como consequência, ver a inversão de valores e a mediocridade tomando conta do país, doutora Tal. E a senhora, já se cansou, doutora? Eu? Hein? Sem comentários. Não, a senhora tem que comentar, a senhora tem que dizer que se cansou ou não se cansou. A senhora dizendo sem comentário, a senhora está ficando em cima do muro. Não, Lido, está cansado? Acho que, assim, qualquer um já se cansou bom. Das impunidades, da mediocridade, da pouca vergonha que acontece no nosso país. Olha só, doutora Tabata, uma colocação aqui importante. Em 1970, olha como é importante essa colocação. Éramos 90 milhões e não havia falta de água. Hoje, somos 200 milhões. O consumo mais que dobrou e os rios e cursos de água são os mesmos daquela época.
Olha que absurdo. Se houvesse alguém preocupado com o crescimento das cidades e da população, teria vislumbrado que esta situação iria acontecer independentemente das condições climáticas. Os governantes, com 4 anos no poder, não se preocuparam em projetar o problema da água para os 45 anos depois. Começamos a sofrer com a restrição por falta de visão e planejamento. Não é um absurdo isso, doutora Tama? Com certeza, Nildo. Países que pensaram no crescimento populacional, né, como a Espanha, tem lá a cidade de Madrid, ela é abastecida, você viu a reportagem? Sim. No Fantástico, Sim. por água dessalinizada proveniente do mar. E a água de reuso que tem algumas empresas que estão utilizando. Nós, normalmente já bebemos essa água que é fornecida pelas empresas, são águas de reuso. É verdade. Né? Você usa, vai para uma cidade, aí aquela cidade usa, aí joga fora através do esgoto. A cidade seguinte vai usar. Quer dizer, Nova Friburgo usou, jogou fora. Qual vai ser a próxima cidade que vai usar? Bom Jardim. É verdade. Né? É igual a situação lá do Rio Paraíba do Sul. Vem lá de São Paulo até desembocar em Campos dos Goitacazes. Quantas cidades utilizaram água de reuso ali? Por que nojo? Você usa no dia a dia, então quer dizer, eu acho que já passou da hora, não está na hora não, já passou da hora da política, dos políticos pensarem no crescimento de uma alternativa. Não cabe só a nós não, cabe a nós, mas principalmente dos políticos numa alternativa de ajudar na preservação e que não falte água. Minha gente, o ex-gerente de serviços da Petrobras, os senhores lembram, o Pedro Barusco, que já havia fechado um acordo de delação premiada com a Justiça, se comprometendo a devolver cerca de 100 milhões de dólares. Afirmou agora à força-tarefa da Operação Lava Jato que o tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, arrecadou de 2003 a 2013 algo em torno de 200 milhões de dólares em propinas para o seu partido. As maracutaias praticadas em nome do PT parecem não ter fim. Mesmo com o cerco se fechando, Lula, Dilma e companheirada petista negarão tudo. Já é a tradição. Isso é uma aleivosia, muitos ainda dirão. Afirmarão com todas as letras que tudo isso não passa de uma conspiração e jogarão a culpa nas forças ocultas, responsabilizando a oposição. O dinheiro sujo de petróleo deve ter passeado em paraísos fiscais, já que este é o caminho predileto de toda a corrupção. De que adianta trocar ministros da área econômica, diretoria da Petrobras e etc., para recuperar a credibilidade perdida? Quem precisa de credibilidade é o chefe do governo. E que não tem? Então, o resto qualquer, como é que vai ter credibilidade? Agora você preste atenção. Se num país um chefe de governo não tem credibilidade, que credibilidade tem esse país? Nenhuma. E como é que pode botar ministro, botar chefe daquilo, chefe daquilo, que ninguém vai ter credibilidade? Que o principal mandatário do país não tem credibilidade, né, doutora? Quem é que vai ter? Ninguém. Dona Rosa de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu acabei de completar 60 anos, mas não tenho ainda 15 anos de contribuição ao INSS. Eu mesmo assim vou conseguir me aposentar? Essa lei de 15 anos para se aposentar aos 60 já existia ou é nova? Faça-me o favor de fazer essa consulta à doutora Tabata, por gentileza. Dona Rosa, a senhora tem que ver, junto ao INSS, o ano que a senhora contribuiu a primeira vez. Por quê? A senhora pode se aposentar, se a senhora está contribuindo ainda, pode pedir a sua aposentadoria por idade. Tá? Existe a contribuição por tempo de serviço, a contribuição por idade. No caso, se você completar os 60 anos e não tiver os 15 anos, você se aposenta por idade, mas a senhora tem que ir junto ao INSS e pesquisar e ver se já existe a possibilidade, porque
com 60 anos é a idade máxima para se aposentar. Senhor Fernando de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria falar para a doutora Tabata que ela ficou muito elegante com esse adorno de carnaval, mas o nosso carnaval foi tão descaracterizado pelos nossos políticos que a senhora doutora Tabata deveria vir de luto. Ah, seu Fernando, o povo friburguense já sofre tanto que vir de luto é uma tristeza. Eu vim assim, com esse adorno, para pelo menos transmitir um pouco de alegria para o povo friburguense. Dona Margarete do Centro, obrigado pela sua participação. Programa igual ao seu, Niedo, só vai existir outro quando o vampiro virar doador de sangue. Eu queria perguntar à doutora Taba se ela gosta mesmo de carnaval ou se está vestida assim só para homenagear a festa do povo. Ah, Niedo, não dá. A Venezuela, como exemplo, não é aquilo, é um país de ditador. Aquele Hugo Chávez e o seu sucessor são ditadores sem vergonha. Dona Margarete, antes da doutora Taba responder a senhora, eu vou responder. A senhora disse que a Venezuela não dá, é um país ditador, mas o Brasil também é. Nós vivemos numa ditadura petista. Eles dizem aí que nós tivemos uma ditadura militar, porque eles eram fardados. Hoje, nós vivemos numa ditadura petista. Se a senhora parar e analisar e ver os procedimentos desse país, e ver a bagunça que está nesse país, ver o sofrimento que está o povo brasileiro, a senhora analisa, que a senhora vai ter certeza que hoje nós somos um país que vivemos uma ditadura petista. Nós somos uma Venezuela. Hoje o Brasil é uma Venezuela, é uma ditadura petista. É só começar a raciocinar todos esses acontecimentos que nós estamos colocando aí. A senhora vê, está tudo provado que todo mundo é ladrão e está todo mundo solto. Escuta um, escuta outro, prende um, solta o outro, tira o outro, bota o outro está preso, está com as provas, aí vem o ministro lá do Supremo Tribunal Federal e solta, porque é amigo de não sei o quê, quer dizer, amigo deles que estão mandando, estão soltos, os outros que não são amigos de ninguém estão presos. O que é isso? Ditadura. Nós estamos numa ditadura petista. E a doutora Taba vai responder sobre o carnaval. Dona Margarete, eu amo carnaval. Amo. E também vim, assim, não foi tanto para me homenagear, mas foi sim, como eu disse para o seu Fernando, para trazer um pouco de alegria, porque o que acontece? Eu fui criada numa cidade que quando lá eu residia, se tinha verba para saúde, verba para educação, a cidade sabia acolher os seus visitantes e se tinha, como hoje ainda se tem, um dos melhores carnavais de rua, o que muito diferentemente acontece em Novo Friburgo, porque lá os políticos sabiam atuar e aqui, infelizmente, não. Então, quer dizer, os políticos, eles estão fazendo, eles acabaram com a saúde, estão acabando com a educação de Novo Friburgo e agora estão acabando também com uma das festas que, querendo ou não, atraía muitos turistas para dentro de Novo Friburgo, porque domingo nós tínhamos um dos melhores carnavais, os desfiles de antigamente, de 6 escolas de samba, e esse ano nós teremos apenas um. Por quê? Porque falta um pouco de senso, um pouco de organização. Porque o que adianta você colocar um belo carnaval na rua e abandonar a saúde e a educação? Na verdade, infelizmente, essa é a situação de Novo Friburgo. Senhor Eduardo de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Ele colocou: parabéns pelo programa. O prefeito Rogério Cabral foi eleito pelo pobre, porque os ricos votaram no Jairo. Mas na hora de dar vez aos pobres, ele virou as costas e agora ainda coloca o secretário no governo que nem nele votou, como é o caso do Haroldo, na Utran, ou melhor, na SMO
UTM. Nesse governo só tem gente que não tem a cara do povo. É verdade. O senhor Eduardo foi perfeito na sua colocação. Senhor Carlos, ele colocou aqui para mim, mas pode me chamar de Camarão. Moro nas Brownie e o meu maior sonho na vida é dar um abraço na doutora Tabata. Como posso fazer isso, Niedo? E se eu conseguir dar esse abraço, eu vou revelar para ela todas as minhas intenções para com ela. Sou uma pessoa boa, trabalhadora, sou solteiro e tenho uma situação definida. Doutora Tabata, aí. A senhora que tem que responder o seu Carlos. Dona Nilda de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns, amigo. O seu programa é a única coisa séria na nossa televisão. Niedo, eu tenho uma filha de 18 anos que faz faculdade de engenharia de produção. Eu sou separada e a minha filha recebe pensão do pai. Ela está de casamento marcado para o ano que vem. Ela casando perde a pensão? Doutora Tabata vai responder, mas eu já vou lhe adiantar. Perde, né, doutora? Perde sim, dona Nilza. Dona Nilda, um dos fatores para a perda da pensão é exatamente o casamento, mas ela não vai perder de forma automática. O pai dela, com o casamento, ele vai ter que procurar os meios judiciários para revogar, né, para pedir a exoneração dessa pensão da qual ele vem pagando para sua filha. Senhor Jorge, lá de São Geraldo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o nosso bairro cresceu e cresceu muito, mas nem assim os nossos governantes olham pela gente. Com carinho. O bairro está sem estrutura nenhuma e é falta de manutenção nas ruas, buracos, ruas estreitas, falta de ônibus, etc, etc. Senhor Jofre, tudo isso que o senhor colocou, tudo isso está acontecendo na cidade de Nova Friburgo, não é só no seu bairro. Infelizmente, essa é a tristeza da nossa cidade. Senhor Hélio do Paissandu, obrigado pela sua participação. Parabéns pela sua coragem. Niedo, eu sou aquele telespectador do Paissandu que vivo reclamando da Secretaria de Trânsito. Agora, colocaram o PDT no comando. Esse mesmo PDT do Lupe e aqui do Onei. Podemos esperar coisas boas? Olha, senhor Hélio, na minha opinião, não preciso esperar nada de bom. Na minha opinião, cada um tem uma maneira de ver. Na minha maneira de ver, não preciso esperar nada de bom. Leis brandas. A justiça é morosa, por quê? Porque demorou mais de 10 anos para o jornalista Pimenta Neves ir para a cadeia, após assassinar a namorada. Porque demorou 4 anos para o atropelador do estudante Rafael Mascarenhas ser julgado. Porque, após 2 anos do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, nenhum dos culpados foi julgado. Ínfimos casos entre as diversas injustiças que ocorrem no país, não culpa o judiciário, mas a omissão do legislativo que não atualiza nossos códigos, com brechas que dificultam a fundamentação de um crime. Não adianta. A lei é toda cheia de brecha, né, doutora Tabata? É o que eu venho sempre falando. Vem aí, graças a Deus, o novo Código de Processo Civil. O último é de 1970 e alguma coisa. Mas e o nosso Código Civil, o nosso Código Penal? 1940. Quantos anos tem o nosso Código Penal? 75, né? 75 anos. Existem crimes ali que já não existem, crimes que são condenados ali, que não existem mais, que deixaram de ser hoje crimes, entendeu? Existem coisas, mas não é, preste atenção, não é só mudar o nosso Código Penal, nós temos também que mudar o nosso Código de Processo Penal, porque o Código de Penal, ele tem as leis e os crimes. E o nosso Código de Processo Penal, ele prevê situações como essa daí, de recorrer em liberdade se quando julgado em liberdade estava, entendeu? Existem brechas deixadas pelo Código Penal e pelo Código de Processo Penal que necessitam ser revistas. Então, quer dizer, existe realmente a necessidade de o legislativo fazer
ali as leis para as quais eles foram eleitos para serem feitas. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Não precisa ser técnico para saber que os reservatórios não baixaram da noite para o dia e que um estímulo para o consumo consciente de luz e água deveria ter sido dado há muito tempo. O governo sobe as tarifas de energia elétrica e preserva os subsídios às classes pobres que não pagam energia nenhuma. Nós pagamos as contas deles e grande parte tem geladeira, ar-condicionado e toda espécie de aparelho elétrico. O governo precisa ser mais realista e menos populista, isso sim. Que eu pago a conta do outro que tem os mesmos aparelhos elétricos que eu tenho. É brincadeira, só nesse país desgraçado que nós vivemos. Dona Nilda de Olaria, obrigado pela participação. Eu sou a mãe da menina de 18 anos que recebe pensão e vai casar. Além da pergunta se ela perde a pensão casando, eu queria saber também se o pai tem que fazer o pedido de exoneração ou se a pensão é cancelada automaticamente. E se ele não comunicar, ele corre o risco de ser preso? Não. Dona Nilda, ele tem sim que fazer na justiça o pedido de exoneração. Uma vez não feito esse pedido, se ele deixar de pagar, tem que se entrar com processo... Não, ela não está perguntando isso. Não, tem que se entrar com processo de execução e ele, pelo não pagamento com o processo de execução, ele corre sim o risco de ser preso. Não é isso que ela está perguntando, não. Ela está perguntando o seguinte, eu entendi isso, doutora Otávio. Ela está dizendo o seguinte... Se ele não comunicar, o que ela quer saber é isso. Por exemplo, a menina casa. Aí o pai quer deixar ela ganhando a pensão, não pede abaixo. Se ele não pedir essa baixa, ele pode ser preso? Porque é a vontade dele. É a vontade dele. É isso. O que eu entendi que a dona Nilda está perguntando é isso. Então, se ele não comunicar, ele não requerer a exoneração, não acontece nada. Ele não corre o risco de ser preso. Ele correria o risco de ser preso se por acaso ele não pagasse. O fato dele não pedir exoneração não impede nada, não importa em prisão nenhuma. A única coisa nesse país que leva alguém para a cadeia é a falta de pagamento de pensão alimentícia. Mas nesse caso aqui, dona Nilda, a sua filha casou, ele não pediu o cancelamento da pensão, é um direito dele, é a vontade dele, não vai ser preso porque não pediu o cancelamento. Não é isso? Isso aí. Dona Juliana de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, depois dessa, do ex-candidato Jair Vermelins, eu acho que o que nos resta é fazer uma carta, juntar o título eleitor e devolver ao juiz eleitoral. O último a sair, apague a luz. Mas é uma verdade essa colocação da dona Juliana, né? Porque, gente, é um absurdo. Isso tudo que a gente vê aí é realmente um grande absurdo. A gente vem toda terça-feira aqui fazer esse programa, traz essas informações, traz tudo isso, né? Agora, eu não sei se a doutora Taba tomou conhecimento disso, o Papa se pronunciou sobre as palmadas. A senhora viu isso, doutora? Vi, sim. Então, o Papa Francisco, eu acho que ele tem razão, principalmente neste assunto sobre a palmada corretiva. A criança que não tem freio inibitório em suas atitudes, no futuro vai bater no pai e na mãe. E será, com certeza, uma despota, tirano e provavelmente um marginal. A educação que hoje assistimos sendo empregada por esses pais e que é contra as palmadas, acha que basta aquelas ridículas frases. Filho, não faz isso. Filho, mamãe vai ficar triste, etc. Isso não educa ninguém. Pelo contrário, estimula a prática de transformar os filhos em feras, antissociais, egoístas e cruéis. Uma palmada corretiva na hora certa evita um bandido no futuro. Concordo plenamente com o Papa, eu acho que é por aí. Eu acho que tem que haver a palmada corretiva. Não é palmada no rosto, não é nada. Palmadinha na bunda, corretiva na hora que a criança está fazendo. Para corrigir a criança. Porque
mamãe vai ficar triste, mas não faz isso aí não chega a lugar nenhum. Nós vemos aí o que acontece no nosso país, né, doutora? Uma coisa, Nido, uma palmada corretiva para você ensinar o seu filho o que é o correto. Não é uma pomada que não mata. Não é agressão à criança. Eu tive durante a minha infância e a minha adolescência. Outra coisa é o espancamento causado numa criança. É verdade. Né? São dois pesos e duas medidas. O que tem que deixar claro, nós estamos falando de palmadas corretivas, não agressão corretiva. É lógico. Não é verdade? Tem pai que bate no rosto, bate em tudo quanto é lugar. Não funciona assim. E não adianta pegar a criança, trancar num quarto, gritar com a criança, amedrontar a criança. Filho não tem que ter medo de pai, nem de mãe. Tem que ter respeito. É diferente. E para dar o respeito, não é gritando, não é ameaçando, não é por aí. Senhor Ronaldo de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Valeu, doutora Tabata. A senhora hoje foi perfeita nas respostas. Não titubeou um só momento, igual a senhora tem poucas advogadas e advogados. Senhor Ronaldo, obrigado. Obrigado, senhor Ronaldo. Senhor Geraldo do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a gente não pode ser romântico. Eu sempre fui apaixonado pela doutora Tabata, mas sempre a achei tão bela que só em pensar em ligar para o programa me dava tremedeira. Aí vem esse tal de camarão e despeja todas essas cantadas na doutora Tabata. Se manca, camarão. Se eu te encontrar, você vai para a frigideira. Doutora Tabata, as suas despedidas, por gentileza. Bom, eu vou deixando aqui o meu carinho para Renata e para Daniele, minhas amigas que estão aniversariando hoje, que também são telespectadores do nosso programa. Para o Rafael Bucharel, que vai aniversariar agora, no dia 12. Vou deixar aqui o meu carinho também para o Matheus e Dona Penha, né? Dona Penha que está sempre lá com a gente, que também são telespectadores assíduos do nosso programa. Aquela senhorinha que cuida da limpeza da rua lá do escritório, Niedo, eu não me recordo o nome dela, mas sei que ela está assistindo o programa e sabe quem é. Ela me cercou semana passada, elogiou o programa, eu fiquei de mandar um abraço, mas não me recordo o nome dela. Ela está sempre cuidando ali da rua ali do nosso escritório. Ela mora em Varginha. Isso, então, ela com certeza sabe que a gente está falando dela. Vou deixando também um grande abraço para o seu Jorge Risso. E, pelo amor de Deus, liga para mim que eu não estou conseguindo falar com o senhor. E até quinta. Até a próxima, desejando a todos uma ótima semana, um excelente carnaval de muita paz e muito respeito. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Senhor Ariovaldo e Dona Carmen ligaram aqui perguntando: Niedo e doutora Tabata, você vai fazer o programa terça-feira de carnaval? Não, senhor Ariovaldo, doutora, terça-feira de carnaval eu não vou fazer o programa. Como é que eu vou conseguir trazer doutora Tabata na terça-feira de carnaval aqui, se ela já está fantasiada desde hoje? É impossível, senhor Ariovaldo. Terça-feira de carnaval nós não vamos fazer o programa, faremos na terça-feira posterior o carnaval. Eu quero agradecer todas as pessoas que entraram em contato comigo, que participaram do programa, que me ajudam a fazer esse programa. Agradecer aqui a TV Foco, na pessoa do Jário, da Carminha, Roberto, que é o nosso câmera aqui, essas pessoas que todas as terças-feiras me levam ao ar para poder conversar com os nossos telespectadores. Quero mandar um grande abraço para o Joel de Sá Martins, que é um grande amigo meu, e mandar um grande abraço para a sua esposa, a Dona Zilda, que hoje eu recebi notícia da Dona Zilda, ela está assim numa recuperação maravilhosa. Que coisa boa, Joel, saber que Dona Zilda está cada dia mais recuperada. Dá um grande abraço na Dona Zilda e em breve eu vou visitar de novo a Dona Zilda. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo de Murilo, Antônio. Antônio, um abraço, parece para conversar conosco. Não fica triste com esses acontecimentos, que a vida é assim. A vida tem a sua fase boa, mas também tem a sua fase que não é muito boa. Mas a gente luta e vence as fases ruins também. Laerte, meu amigo,
Muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado por esse carinho que você tem comigo. Bololito, meu amigo de 30 anos, meu irmão. Bololito, muito obrigado por tudo e por o que você me defende nessas ruas de Nova Friburgo. Quero mandar também um abraço lá para o seu Geraldo, lá do Jardim Califórnia, que não perde o nosso programa. A dona Lourdes também lá do Califórnia, que está sempre atenta, sempre vendo o nosso programa. Também o seu José e a dona Maria, lá do Califórnia. Seu Geraldo, dona Lourdes, seu José e dona Maria. Essas pessoas que eu tenho também um carinho muito especial, estão sempre assistindo os nossos programas. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite, um bom carnaval para todos os senhores e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.